Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, você que já acompanha aqui o nosso canal, esse trabalho tão legal que a gente tem feito, nosso objetivo aqui é que você cresça, amadureça, que você se divirta e, claro, que você conheça um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. A gente está com um convidado muito especial que eu conheço há um tempo e que trouxe um tema super interessante para a gente tratar aqui na mesa do AlvoCast. Eu tenho certeza que se você não vive o conteúdo que ele tem para oferecer para a gente, você conhece alguém que vive, então vai ser muito esclarecedor para a sua vida, tá bom? E antes da gente apresentar esse convidado tão amado que aceitou o nosso convite de estar aqui batendo esse papo, um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aruba. Muito obrigada aí pelo apoio, pelo suporte. Vocês que não conhecem ainda o trabalho do Aruba, tá aqui na tela o Instagram deles, então segue lá, fica por dentro desse trabalho tão incrível. E os donos também são super amáveis e estão sempre chegando junto aqui, dando um suporte não só material, mas também espiritual, que é o mais importante aqui do AlvoCast, né? E obrigada a você também que tem sustentado a gente em oração. A gente sabe como que é importante esse suporte que vocês têm dado pra gente, né? A gente tem recebido várias mensagens nos vídeos que a gente posta dos nossos convidados e como tem sido legal saber que o AlvoCast tem espalhado o amor de Deus, que é o nosso principal objetivo. Ele é o alvo e vai ser sempre. Também um recado importante, você está vendo aqui na tela os nossos canais, você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo YouTube, quer dizer, você está aqui com a gente pelo YouTube, mas se você estiver escutando pelo Spotify, um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, espalha, e assim a gente vai fazer com que o AlvoCast chegue cada vez mais dentro das casas das pessoas, você que está dirigindo, ouvindo a gente. E obrigada mais uma vez pela sua ajuda, tá bom? Então segue, se inscreve e deixa aqui o seu comentário também, que é muito importante. Agora sim, né? Podemos. Agora eu vou apresentar o meu convidado. Olha só, antes dele aparecer aqui na tela, vamos uma breve apresentação. Não tão breve, porque o currículo é tão gigante que eu vou abreviar aqui. Ele tem 27 anos de experiência em gestão de sistema de qualidade e engenharia de processos, pastor evangélico há mais de 25 anos cuidando de famílias e jovens, pós-graduado em transtornos comportamentais escolares, mestrando em educação, gestão e difusão em biociências, formado em PNL, ai, como eu amo isso, e bases de neurociências, fundador da 930 metros, Life and Business Coaching, desde 2015. Fundador do canal @família_em_foco no Instagram, desde 2018. Está aqui na tela também, segue lá, fica por dentro desse trabalho tão abençoado. Editor da revista online Família em Foco desde 2019. Voluntário há mais de 25 anos, atuando na assistência de famílias e jovens. Coordenador do projeto Pais Mais Que Especiais, com famílias atípicas. E tem como hobby ciclismo de longa distância e trekking, assim que fala? É. Trekking. Agora sim, seja muito bem-vindo, Pastor Sérgio Oliveira. Prazer estar com você aqui. Aplausos na tela. Temos aplausos na tela. Vi um podcast que às vezes os aplausinhos. Pastor, nunca botavam os aplausos. Eu pedi agora, isso faz parte da nossa edição, eu dando trabalho pro pessoal do AlvoCast. Tem que botar um aplauso da gente para vocês também, né? Poxa, tá vendo? Isso que é convidado bom. Pastor Sérgio, muito, muito, muito obrigada pela tua presença aqui no AlvoCast. Prazer estar aqui com vocês. Que honra receber. Pastor Sérgio é tão inteligente que a gente treme na base. Você treme? Eu tremo céu. Na base para falar com ele, mas vai dar certo. Eu tô aqui com frio na barriga para estar respondendo a você Oh, meu Deus, que bom. Olha, o senhor tem um nome conhecido, muitas pessoas te conhecem, principalmente a família Alvorada. O senhor já pôde ter esse privilégio de estar falando a palavra de Deus, que é um privilégio, né? Muito lá grande. Aqui na nossa comunidade, na Alvorada. É sempre muito bom ouvir o senhor. Então, algumas pessoas conhecem. Quem não conhece, quem é o pastor Sérgio Oliveira? Vamos começar assim com essa breve apresentação. Pastor Sérgio Oliveira é um cidadão amante da vida, ama viver. Boa. Marido da Marta, pai do Adriel, Uhum. Um servo de Deus que procura sempre fazer aquilo que agrade e que contribua para a vida de alguém, né? Sim, que Não, bom. não soube disso sempre, mas quando eu descobri que era tão bom fazer alguma coisa de bom para alguém, aí eu enveredei por esse caminho e estamos tentando aprender um pouquinho a melhorar cada dia, né? Que máximo. Deu para ver nessa apresentação, né, que a gente fez aqui para que você conheça um pouco da vida e da experiência do pastor Sérgio, que
temos experiências aí para contar, né? Tem muita história para contar. pouquinho. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, e por isso eu fiz o convite para o senhor estar aqui, também sugestão da nossa patrocinadora Thalita, que foi incrível em citar o nome do senhor. Eu queria saber esse trabalho de inclusão que o senhor tem nas escolas, como que começou essa paixão? Porque o trabalho a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, tem que ter em algum momento ter despertado no seu coração, eu acredito que Deus cria isso na gente, né? Desperta no coração da gente um desejo que faz parte da nossa caminhada aqui na Com Terra, certeza. do nosso propósito. Eu queria saber, como que começou? Como é que despertou essa vontade? Assim, o início desse trabalho na inclusão, na verdade, ele aconteceu por conta da pós-graduação, mas depois a gente vai vendo que Deus já vem tratando aquilo na nossa vida de alguma forma, né? Sim, Eu, quando conheci alguns relatos de algumas pessoas, de como as famílias cuidaram, e eu e Marta sempre nos dedicamos muito a cuidar de famílias na nossa vida na igreja. sempre foi assim, né? Já era na vida antes de convertido, a gente sempre dava muito apoio aos familiares e aos amigos. Já era eu acho que um dom que Deus tinha dado, a gente não tinha percebido que ele ia usar para ele. E Sim. depois na igreja também. E eu descobri que muitas crianças viveram por causa dos seus pais. Ah, sim. Iam morrer e os pais insistiram em não deixá-los morrer. E eu sou um deles. Eu não sabia, vim saber há alguns anos atrás, que a minha mãe recebeu uma instrução de me abortar, porque ela teve algumas doenças antes de estar grávida. Ó, E o médico disse que se eu nascesse, ia nascer com deficiência. Algumas, talvez, não andasse, não falasse, não sei o quê. aí já começou o testemunho, né? Bom, começou o testemunho depois de eu já estar no caminho da inclusão. Eu não sabia disso. Olha só. Ah, o senhor ficou sabendo dessa situação depois de Quando eu já começar o estava trabalhando com a trabalho. inclusão. Que incrível. Na nossa jornada pastoral, eu e Marta tratamos de algumas pessoas que nos chamavam muita atenção, que era muito fora da curva. Tinham deficiências e muita gente destratava, não dava Sim. atenção. E a gente sempre gostou dos diferentes, né? É. Então, nós tivemos alguns jovens que a gente acompanhou. Hoje, a gente talvez, com a ciência mais avançada, a gente conseguisse até falar alguma coisa sobre o tipo de transtorno que tinham, mas na época, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eram rejeitados pelos jovens. Ah, E sim. aonde mesmo, lembrando agora aqui, nós tivemos um menino chamado Renatinho, era um jovem de 18, 19 anos, e ele tinha um transtorno tipo esquizofrenia, uma coisa assim bem difícil. Ah, tá. E os jovens não aceitavam muito ele. E ele às vezes sumia, desaparecia, aparecia de novo. E um dia nós tivemos a notícia que ele tinha pulado do 18º andar Nossa. do prédio da irmã dele e se suicidou, né? Aquilo ali mexeu demais com a gente. E eu comecei já naquela época a insistir com os jovens que eles deviam receber os diferentes. Então, acho que, na verdade, o amor pela inclusão surgiu aí sem saber esse nome. É. Na verdade. Aí, Entendi. Aliás, esse nome é uma coisa assim, a gente fala leigamente e algumas pessoas já sabem o real significado, né? Mas o senhor que é da área, que trabalha com isso há anos, o que é, na verdade, inclusão? E como que, por exemplo, as escolas, os educadores, eles podem de verdade fazer inclusão com uma pessoa? Porque eu acho que a pessoa que tem uma deficiência, ela recebe muito rótulos, né? E a partir dos rótulos que elas vão recebendo, isso impede um pouco da pessoa realmente saber o que é. Agora eu fui incluída aí na sociedade. Então, eu queria saber, assim, o que é inclusão para quem não conhece? eu acho que a primeira coisa para definir inclusão é que ela não é integração. Tem uma diferença, né? Por exemplo, integrar a pessoa, eu acho que anteriormente as instituições, escolas, igrejas, procuravam deixar a criança naquele ambiente. Sim. Isso é integrar. Então, tinham que estar ali, tinha que aceitar. Outra coisa é incluir. Incluir é fazer ela participar das mesmas coisas que as outras participam. Vou dar um exemplo. Tem uma festa de aniversário, você leva uma criança com algum tipo de necessidade específica para a festa. Sim. Tudo bem, você está incluindo, você está integrando. Agora, ajudá-la a brincar com as outras crianças, as brincadeiras da festa é inclusão. Não é só levar para a festa. Entendi. Tem que ajudar, É fazer com que ela participe de verdade daquele momento, né? Como se ela fosse realmente parte daquela sociedade, porque eu acho ela que... é, né? E ela é. Eu acho que a deficiência, ela pode começar realmente pelo que a gente vê, as limitações, não consegue sair de uma cadeira de rodas, não consegue enxergar, não consegue ouvir. Então, a própria limitação te afasta um pouco dessa sociedade.
Mas o trabalho que o senhor executa, assim, de trazer clareza à mente, principalmente da família, faz com que, apesar das limitações, ela consiga ali brincar, participar e Dentro da condição, da dentro da característica condição dela. dela. Exatamente. Agora, quando eu estava apresentando o senhor, eu vi que o senhor é formado em neurociência, né? Que é um tema muito curioso e importante. Mas como que o senhor faz essa união, o seu trabalho e estudo na neurociência com um trabalho de inclusão? Onde é que um encontra o caminho do outro? Na verdade, eu não sou formado em neurociência. Quando eu entrei para o mestrado, eu procurei buscar a neurociência como ferramenta. Ah, tá. Eu me formei em 2 formações de coaching, uma de base em inteligência emocional e uma inteligência espiritual. Leio essa inteligência espiritual cientificamente, né? Porque hoje já existe o termo inteligência espiritual de base científica, né? E os cientistas dizem que nós temos um ponto no cérebro chamado ponto de Deus. Isso não é uma frase religiosa, vamos dizer assim. É uma frase científica. E eu me interessei pela neurociência lá em 2015, aproximadamente. Sim. Comecei a me interessar e comecei a estudar muito autodidaticamente para aprender, porque fez todo sentido. Primeiro que a base bíblica da neurociência é incontestável. Muitos cientistas não sabem, mas a gente que conhece a palavra de Deus sabe. E aquilo ali me fascinou. E quando surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação tem muita coisa de neurociência embutida, porque tudo que você trata do cérebro, do comportamento... E é um estudo apaixonante, né? Apaixonante. Porque vai criando raízes e você descobre um tema, destrincha outro, aí que evolui para outro, aí você fica muito curioso. Legal, que E o legal. mestrado era de educação, difusão e gestão. O meu foco era educação, neuroeducação, e eu procurei um orientador que era o especialista vamos dizer assim, de neurociência, que eu queria aplicar a neurociência num treinamento parental para ajudar os pais a educarem os filhos com base em neurociência, para eles terem melhores resultados socioacadêmicos, socioemocionais e tal. Entendi. Foi um boom, porque ele disse, ninguém nunca trouxe um projeto desse aqui para a faculdade. Muita gente faz da criança. Sim. Não, eu queria tratar os pais. O nosso foco era sempre a família, né? É verdade, porque a gente olha quem mais precisa de atenção, mas esquece que quem está por trás sustentando aquele que precisa de atenção, de cuidado, também precisa ser cuidado, né? Que são os pais. A gente vai falar ainda disso, o desgaste emocional, o desgaste financeiro, a falta de apoio, né? A rede de apoio. Tem pessoas, às vezes, que moram em outro país, que não tem essa rede de apoio que é a família, com uma criança com deficiência, com as suas limitações, isso dá um desgaste enorme. Agora, esse ponto de Deus é curioso, não sabia disso, é legal, hein? Né, não? Muito, mas dá vontade de... a gente imagina que é tipo um botão que você aperta e fala assim, vou me conectar com o Senhor agora nessa parte. Tem até estudos que falam que a oração, quando você se coloca a orar, o gesto de orar, a ação de orar, gera alguma coisa na sua mente, né? Tem um negócio aí científico falando. Estudos de neurociência mostrando isso. Que legal, é um tema muito legal. Se a gente entrar por aqui, a gente muda o foco do podcast. A gente muda, mas quer dizer, isso significa o quê? Parte 2 com o pastor Sérgio. Antes do pastor Sérgio chegar, a gente estava conversando, aí o Rodrigo falou um negócio muito curioso. Ele falou assim, pastor Sérgio é aquele cara que sabe de tudo, todos os temas, todos os assuntos. Ai, meu Deus, que responsabilidade, hein? Todos os assuntos, é verdade. Vamos ter parte 2, então, para falar só desse ponto de Deus que é importante. Pode contar. Agora, voltando para o nosso tema aqui, olha, a gente sabe, eu acho que, não sei, leigamente falando, mas eu acho que já melhorou muito essa questão de inclusão nas escolas. Ainda falta muita coisa, mas a gente está caminhando, né? Mas em relação, assim, à parte governamental, o que o senhor acha que falta na nossa sociedade, visando o governo, para que as crianças e as pessoas consigam receber mais esse processo de inclusão? Fala-se muito das leis, né? Hoje já tem leis que beneficiam. Agora acabou de sair o cordão do girassol, né? Que dá às crianças e as pessoas portadoras de alguma necessidade especial ter acesso, prioridade em determinadas situações. E fala-se de complementar essas leis. Mas, assim, independente das leis, para que as leis sejam cumpridas, elas têm que ter uma consciência na própria sociedade, na própria família, nas próprias instituições. Então, eu acho que a lei em si não é o mais importante agora. Ela vai corroborar, ela vai dar a base para que as famílias possam ter acesso. E já existem muitas leis. Eu tive, durante 1 ano e alguns meses, no CAPCI, em Belfor Roxo, existiam mães que não conheciam que tinha uma lei que dava a elas um salário mínimo e meio, de direito para cuidar dos seus filhos autistas. É mesmo? Elas não sabiam, não conheciam. Isso já existia. O mecanismo ainda é lento, o processo de avaliação, de diagnóstico é muito lento. Eu diria, se tivesse que, assim, hoje,
Eu penso assim, se melhorar o sistema de saúde para dar rapidez no diagnóstico e no tratamento, eu acho que esse seria um ponto fundamental, como uma prioridade, né? Sim, A pessoa entra numa fila do, do SUS para fazer uma avaliação neurológica, demora 6 meses. Nossa. Em 6 meses, uma criança autista, por exemplo, os sintomas já se intensificaram violentamente Explode, né? e podem não ser reversíveis depois. Então, quanto antes o diagnóstico sair, mais Sempre. fácil de você, às vezes, neutralizar determinados, botar assim, reações, sintomas, comportamentos. Começar a fazer um tratamento precoce, você não vai curar o autismo, porque a ciência não diz ainda, que, por exemplo, que o autismo tem a cura. Mas ela pode minimizar os sintomas. Porque autismo não é doença, né? Não, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu conheci isso que a gente está falando, né, do papel do governo na hora de dar esse suporte de inclusão. Eu conheci uma menina autista, ela veio de um estado para o outro e ela falou que ela não estava achando o cordãozinho dela, que é aquele colarzinho, né, que mostra que você tem o autismo. Só que ela fazia muita questão desse cordão. E eu perguntei para ela por que ela queria tanto. E ela falou que quando ela está com cordão, ela sente que as pessoas não olham julgando ela, porque ela é estereotipada, ela mexe com as mãos. Isso foi muito bom. Então, dar um conforto. Tipo, ó, se eu fizer qualquer coisa aqui, tá aqui o crachazinho dizendo que eu sou autista. Então, eu tô fazendo porque eu sou. E aí, você acaba meio que entrando, não numa zona de conforto, que não deve ser confortável, mas você fica mais no seu mundo, né? Você sabe que você não está sendo julgada, assim. Mas exatamente o que ela falou. Você se sente mais à vontade porque você se sente menos julgado. Sim. Porque está identificado. Exatamente. É engraçado, né? Isso dá um conforto, verdade. Agora, a gente está falando aqui por exemplo, tem leis que as pessoas não conhecem. Eu, por exemplo, não tem ninguém autista na família e não sabia que tinha um salário para as mães para poder dar esse suporte. Então, a família tem um papel muito importante, né? Fundamental. Fundamental. Mas o senhor acha que a família mesmo, ela tem preconceito contra o próprio filho, contra o próprio parente? Com certeza. E como que como é que a gente contorna isso? Porque se dentro de casa existe preconceito, que dirá fora, né? Mas esse é o grande desafio do trabalho. Esse é o grande desafio. Porque a gente fala das instituições, mas fala da família. É muito interessante. Você vai nas instituições e você tem queixa de uma com as outras. O trabalho que eu estou tentando fazer ao longo desses anos é minimizar esses conflitos, posso dizer conflitos, e melhorar a visão de um para o outro, trazer uma visão empática de um para com o outro. O pai reclama que a escola não atende bem seu filho, a escola reclama que os pais não vão à escola, não atende a chamada escola. E aí nesse caminho tem tudo. Tem pais que não querem dizer para a escola que os seus filhos têm algum tipo de transtorno. Por causa do preconceito. Entendi. A escola trata uma criança, percebe que ela tem uma modificação no comportamento, não sabe exatamente o que é, e chama os pais para conversar. Sim. Uma diferença de comportamento, por exemplo, agressividade, às vezes tem apatia, às vezes tem dificuldade de aprendizado, até definir que é um transtorno de aprendizado, que é diferente de dificuldade de aprendizado, tem que chamar o pai para conversar. Sim. Às vezes o pai não vai. Quando vai, não, meu filho não tem nada, meu filho em casa é normal, vocês estão arrumando problema com ele aqui. Sim. Então tem muita o medo também, né, pastor? O medo de receber o diagnóstico de sim, ele é autista, sim, ele tem isso. Às vezes a gente vai protelando, né? Com certeza. Não, é mau comportamento, com a idade passa, sabe porque é criança, sabe porque é menina mais levado, ainda tem isso. A gente fica tentando maquiar. Tem a cultura popular que atrapalha muito nessa avaliação. E eu acredito que o preconceito, quando ele está dentro de casa, dificulta ainda mais o desenvolvimento dessa criança, né? E a gente pode aí trazer alguns traumas também, né? Porque se não recebe esse amor, esse suporte dentro de casa, encarando o problema de frente. O senhor já tratou de alguma família assim, que ela mesma tinha esse preconceito? Já. E é mais difícil? É um caso mais difícil? É difícil porque você tem que achar um caminho. A comunicação... Desculpa. A comunicação é super importante para você chegar no resultado. Então, você percebe que a família tem uma dificuldade, disser para ela, você está com preconceito? Se você confrontar aquilo, você vai afastar ela muito mais de você chegar. Você pode assustar, né? Você pode afastar ela de você, ela vai te rejeitar. E, às vezes, você tenta mostrar e a família não quer observar. Já teve caso de eu mostrar 1, 2, 3 anos e demorar a pessoa para buscar a informação. É mesmo? Aí depois chegou à conclusão, realmente tem esse transtorno. Aí vai começar um tratamento 3 anos depois. Isso é um problema. Sim. Isso é um problema. Olha o tempo que demorou, né? Podia ter sido antes, resolvido antes. Mas se a gente se colocar no lugar da família,
que é o outro. É difícil. É, Eu defendo demais as famílias, assim, porque eu sei que é uma situação muito difícil. Você ter aquela realidade dentro de casa. sim. Existem inúmeros estudos científicos mostrando o sofrimento da família. A maioria entra em depressão, em pânico, tem É, né? dissolução conjugal, é muito frequente. Às vezes não dissolve o relacionamento conjugal, mas vivem dentro de casa com focos completamente diferentes. E Entendi. a criança sempre é que vai ser a maior prejudicada, né? É porque é um cuidado, dependendo assim do grau da deficiência, vamos colocar assim, é um cuidado quase que integral, Sim. né? E a pessoa, a gente tem que entender que por trás de uma criança deficiente tem uma mãe que tem as suas deficiências também emocionais. E quantas mães, quantos pais ou até avós que cuidam, né, deixam de cuidar da própria saúde mental e física para dar suporte para quem está dentro de casa, Eu, né? em várias palestras, eu coloco o tema dizendo o seguinte: nós vamos falar sobre inclusão familiar. Uhum, Eu pergunto assim: a família continuará excluída uhum. ou também será incluída para não ser destruída? Oh, isso é forte, é importante. Porque quem tem uma criança com transtorno, às vezes os próprios parentes não querem chamar para a festa do 1 aninho do sobrinho. É mesmo. E não chama por uma questão de preconceito, assim, de vergonha da sociedade ou pelo básico mesmo, vai dar trabalho, vai destruir, vai quebrar, é o quê? Para não dar transtorno na festa. É, Uma né? criança, por exemplo, com TDAH no nível mais elevado, agitada, ela chama a atenção toda da festa. Aí tira o foco do aniversariante, às vezes derruba as coisas, quebra. Sim. Então não quer chamar. É. Os pais, às vezes, não querem ir para não passar vergonha. Uhum. Então é uma situação que, às vezes, preconceito é na própria parentela ali, na família e na parentela. É. E o senhor vendo isso aumenta mais assim o seu estudo e a sua dedicação em incluir a família também, né? Em Sempre, tratar a mente da sempre. família. E eu acredito assim que deve ter casos em que a família é mais difícil que a própria criança ou o próprio adolescente com transtorno, não, porque a família vem com as limitações que ela agrega da criança e as próprias, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma validação externa, uma necessidade de ser aceito pela sociedade a qualquer custo. O Kelly, esse leque de variações é tão grande que você tem uma infinidade de situações. É, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles basicamente são de ordem genética, ambiental. Genética vem no gene da criança Sim. e ali até 3 meses de idade você tem a formação ali do cérebrozinho da criança, a rede neural está formando e tal. Uhum. Se nesse ambiente gestacional você tiver um estresse emocional, uma toxicidade medicamentosa, uma toxicidade de droga, uma toxicidade alimentar, a gente está num período que nossos alimentos não são lá muito saudáveis, isso vai interferir na formação da expressão de determinados genes que vão sim. gerar o transtorno. Sim. Então, às vezes vem da carga genética do pai e da mãe, a criança tem autismo. O pai tem, a mãe tem, o tio tem, a avó tem, alguém tem. A criança tem deficiência intelectual, tem problema cognitivo. Então, muitas vezes, quando você trata uma criança, eu já fico com um olhar na observação do comportamento da família. Porque pode ser que a gente já identifique numa entrevista, numa conversa, que aquela família tem um transtorno na linha daquele transtorno da criança, entende? Ah, sim. Aí você trata do transtorno da criança e não pode falar muito claramente do transtorno do pai. Senão o preconceito dele aumenta. É verdade. Mas aí você vai pelas beiradas Vai ao pelas invés de ir pelo meio direto, que é onde a gente tem um protagonista ali, né? Aí que quando é- você vai dialogando e vai tendo espaço para você abrir o assunto, às vezes você indica que o pai também busca, ou a mãe Sim. também busca um acompanhamento É. para poder fortalecer o filho, né? Isso é interessante. Tem várias pessoas, assim, psicólogos, psicanalistas, que falam que quando um pai leva uma criança no consultório, primeiro olha o pai, assim, como é que o pai anda, como é que o pai se comporta, como é que a mãe fala, para depois chegar no Eu protagonista vi isso mesmo. claramente no CAPCID, Belfor Roxo. É. Lá eu ficava numa sala chamada Porta de Entrada. Uma sala com uma psicóloga, uma fonoaudióloga especializada em autismo, já há mais de 25 anos trabalhando nessa área pública, e eu. E ali as famílias vinham, traziam suas crianças para ver se elas eram ou não elegíveis para serem tratadas naquele centro de atendimento Ah, psicossocial infantil.
370 crianças. Nossa. 70 autistas, todas de nível mais elevado. Não, as crianças de nível mais baixo não entravam, porque não tinha vaga. Então, ela só tratava Sim. a criança com nível mais elevado. Quando chegava na entrevista, às vezes era meia hora, 40 minutos de entrevista, eu, no início, ficava muito na observação. Quem interagia era a psicóloga e a fonoaudióloga. E você percebia claramente. Teve casos disso. Eu falei assim, gente, essa mãe tem mais transtorno do que essa criança. É mesmo? Mas Deve ser uma vitrine muito curiosa ver isso, né? Porque você vê de tudo. foi uma experiência muito marcante para mim ali, porque a gente conseguiu ver que, é claro, essa questão genética ficou Sim. muito claramente observada. Tem casos mais, tem casos menos. Então, quando você vai mudando a classe social, né, socioeconômica, isso vai diluindo um pouco, né? Até por causa do estudo, do preparo, do conhecimento, as pessoas vão conseguindo buscar um certo equilíbrio, mas É verdade. interessante. Agora, vendo por esse lado também, dá pra ver como que a própria família, às vezes, vitimiza a criança. A gente recebeu o Rafinha aqui, né, Rod? Rafinha teve paralisia cerebral, um podcast incrível, assim, a gente teve uma repercussão linda com o Rafinha. Rafinha, se você estiver assistindo, parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns, porque Rafinha. foi... Eu vi parte, gostei muito. Foi o máximo, assim, ele é muito bíblico, sabe? E ele contou uma história muito legal pra gente, que desde pequenininho a mãe nunca vitimizou ele por ter paralisia cerebral. Então, se cair, se dá um jeito, levanta, porque se eu não estiver aqui, você vai ter que levantar sozinho. Isso tá gravado, né? Então, é muito interessante ver por esse lado. Agora, como que o senhor acha que a família em si pode ajudar nessa visão de não vitimizar a criança? Tem algum comportamento, alguma fala que possa ser evitada dentro de casa, por exemplo? É um treinamento, Kelly. É um treinamento, A família tem que se permitir entrar num processo de treinamento. Depois a gente vai falar um pouquinho, talvez, do ramal da igreja, né? Sim, Porque total, eu falei para você que nós temos dois nichos diferentes, Sim, né? Escola sim. e igreja. É treinamento. Essa era a base do meu projeto, tanto na pós quanto no mestrado. É de criar um programa. Existem programas já ao redor do mundo de treinamento parental, onde se ajuda os pais, né, a entenderem. Eu tenho um estudo que eu apresento às vezes, chamado PACT, que era um treinamento dos pais, para os pais interagirem com os filhos na idade pré-escolar. E eles fizeram esse estudo por 6 anos. Olha. Para ver se a mudança que existia no comportamento da criança perdurava ao longo do tempo. Qual é o nome? PACT. PACT. Depois eu posso mandar para você, eu tenho um sim. arquivo lá, eu te mando o PDF dele. Boa, tá. Eles treinavam com vídeo, iam para a casa dos pais e tinha um tutor e ensinava o pai a se relacionar com os filhos, com autismo. E ali ele ia monitorando aquilo, iam fazendo várias sessões, ia mudando a interação dos pais com os filhos. Ah, que E legal. dentro do tempo, o nível de autismo em si não diminuiu muito. Caiu, sei lá, não lembro de cabeça agora, de 7,8 para 7,6. Não teve uma alteração significativa. Porém, os sintomas baixaram de 6,3 para 4 ponto alguma coisa. Nossa. Então, teve uma mudança no sintoma. Sim. O que é o sintoma? A estereotipia, a falta de interação social, a questão da hipersensibilidade tátil, ou seja, luminosa, ou seja, de som. Então, eles iam treinando a criança pela mudança do comportamento do pai. Ah, tá. Entendi. Então, esse é um desafio. Os pais precisam se permitir a um tratamento dessa ordem e vai melhorar, com certeza vai melhorar. O senhor usou uma palavra muito perfeita, treinamento, né? Treinamento não é hoje sim, amanhã não, é todo dia um pouquinho, né? Você pega um atleta e ele precisa treinar, se ele treina uma vez na semana, ele não vai ganhar daquele que treinou de segunda a sexta. Então é interessante falar isso. Eu acho que o treinamento vem também muito na forma de não só comportamental, quando a gente vai visar o vitimismo, mas na fala, né, na oratória, de não falar coitadinho, pobrezinho, né, criar esses rótulos no diminutivo que acaba afetando, né, a criança. Porque eu acho que por mais que a criança, vamos pegar um autista não verbal, ele não fala, mas ele tem sentimento, né? Então ele sabe quando ele está sendo vitimizado pela própria família e isso prejudica. Dentro desse né? treinamento tem vários módulos. Um deles, inevitavelmente, é psicoeducação. O que é autismo? Tem pai que não sabe. Exatamente. Tem gente que está rotulando autismo, parece que por um passe de mágica. Virou autismo. A pessoa às vezes é tímida, criança é tímida, tem uma dificuldade de relacionar, não, é autista. Não é bem assim. Então os pais precisam saber. Outra coisa importante para os pais saberem, como é que se faz um diagnóstico de uma criança?
É A verdade. temporalidade e o profissionalismo. Como é que faz? Quem faz? Quem pode dar o diagnóstico? Sim. Entende? Então, vai dando aos pais algumas informações de psicoeducação e Uhum. outras comportamentais. Por exemplo, relação conjugal. É Quanto verdade. mais a relação conjugal for desagregada, pior é para a criança. A criança típica, ela já tem dificuldade quando os pais estão desagregados, ainda mais a atípica. Sim, é. Então, o treinamento é Falta, bem né? abrangente. Falta muito esse trabalho especializado, né? Um trabalho talvez regular com os pais, porque é o que o senhor falou hoje, está tudo muito fácil você rotular de qualquer forma. Então, qualquer coisa pode ser autismo. Sem saber realmente os sintomas, o comportamento, ter um diagnóstico bem feito. E se a gente tivesse mais trabalhos assim, por isso que é interessante ter o senhor aqui, porque não tem muita gente cuidando dos pais, Mas coitadinhos, eles estão já tem abandonados. bastante gente Já tem- nesse barco já. Já tem bastante gente, mas poxa, o senhor faz um trabalho incrível, porque os pais não podem ser esquecidos, né? Não, E não também, assim, podem. quando a gente tem um parente, alguém dentro de casa que tem uma certa deficiência, a gente fica perdido mesmo. Como que eu ajo? Como é que eu falo? Como é que eu vou me comportar? É difícil, É muito né? difícil. Quem tá de fora, às vezes, fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Só dentro de casa, no dia a dia, acordando nas madrugadas, né? Eu sigo alguns pais de crianças autistas e às vezes eles dão uns surtos assim de gritos e berram. E como é que faz isso numa madrugada? Quando um vizinho bate na porta e fala assim, olha, tá fazendo muito barulho. Como é que esse pai emocionalmente fica estável para dizer, olha, meu filho tá 3 horas da manhã berrando assim porque ele é autista. Como é que segura isso, né? Aí entra o treinamento. Aí entra o Ele treinamento. desorganiza. Essa crise a gente chama de desorganizou, entrou em crise. Como é que tira? Foi muito engraçado. Sábado eu estava dando uma aula num curso de formação de mediadores escolares lá em Itaperuna. E tinham, sei lá, 20 e poucos alunos. E aí uma professora deu um exemplo. Eu Sim. estava tocando exatamente esse tema. Ela pegou e falou assim, a mãe às vezes traz a criança e ela está muito desorganizada. Porque mudou a rotina, casa, transporte, entrada na escola, ambiente da escola e sala de aula. Então, essa mudança de ambiente, às vezes, desorganiza a criança, dependendo do tipo de transtorno dela. E ela descobriu, sensibilidade, que a criança é apaixonada por números e letras. Então, o que ela faz? Quando a criança chega desorganizada, ô, Claudinho, olha o número 2 aqui, olha o número 3, já pega uma letra, um número, ele Nossa. sai da crise imediatamente É e começa mesmo? a prestar atenção nos números. Então, ela achou a ferramenta para tirar aquela criança daquela crise, daquele... Sim. Então, assim, se os pais forem treinados por profissionais que deem a eles essa informação, aí tem várias metodologias para serem seguidas, eles vão estar mais preparados para entender isso e melhor conviver com os filhos. Aí, se o vizinho bater na porta, vai ter que treinar o vizinho. É melhor treinar o vizinho. Exatamente, é melhor treinar o vizinho. Que interessante isso, né? Porque quando a criança desorganiza, dependendo da sabedoria que o pai já desenvolveu nesse treinamento, sabe como tirar rápido, né? Exatamente. Sabe como reorganizar, né? É. Legal. Isso de desgaste emocional, a gente não precisa falar só de quem tem, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, uma sociedade ansiosa. Desgastada emocionalmente. Desgastada emocionalmente, bagunçada, desorganizada emocionalmente. Então, a gente sofre isso o tempo inteiro, né? Então, eu acredito que é muito mais difícil para quem está debaixo de 4 paredes, num teto de uma casa, você ter uma criança autista ou com qualquer outra deficiência que demanda mais da sua energia. Agora, como que o senhor acha, o senhor sendo pastor há mais de 25 anos, como que o senhor acha que o desgaste emocional, principalmente nessas famílias que precisam trabalhar com a inclusão, afetam a vida espiritual? É muito variável, mas afeta muito, com certeza afeta muito. O desgaste emocional afeta a vida espiritual de todo mundo, né? Porque a pessoa não tem nem energia para ler a Bíblia, né? Vamos falar assim, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa alimentar os 3. Então, por exemplo, os pais com uma criança com nível acentuado de transtorno, elas têm dificuldade de ir ao culto, elas têm dificuldade de ter o tempo delas para ler, Sim. elas têm dificuldade de participar de grupos. A nossa igreja, a igreja que eu frequento hoje é dividida em células, né? Tem um projeto celular. Então, toda semana tem uma reunião na célula, lá 2 horas, 2 horas e meia, tem uma comunhão, mas esses pais às vezes têm dificuldade de ir. Ou levam Sim. o filho. Normalmente as células têm um cantinho das crianças, são cuidados, que a gente chama de célula kids. Então os pais estão aqui conversando, tem alguém lá cuidando dos kids. E essa criança desorganiza, esse pai está sempre de sobressalto. Então, afeta a vida, eu acho que afeta. Alguns conseguem se alinhar melhor, mas Sim. realmente é uma dificuldade, que eu acho que é uma responsabilidade nossa como igreja incluir. Essa é uma outra coisa
que é importantíssima nas igrejas. E o senhor acha que as igrejas hoje estão tendo muita dificuldade de incluir a pessoa com deficiência? Botando o dedo na ferida, será que vamos ser processados? Será? Mas vou responder então pelo pastor. Não, eu Otávio. eu vou responder. Não estão preparadas. Não estão preparadas. Eu também acho, pastor. Não estão Então preparadas. Eu acho que, na verdade, a sociedade não está preparada, a escola não está preparada. Verdade, Sabe, concordo. o supermercado, eu prezo. Eu procuro ter uma visão um pouco holística das coisas, de vez em quando. Às vezes eu sou meio sonhador, né? Quem nunca, né? Meio utópico, assim. Quando eu trouxe esse projeto e apresentei na igreja a primeira vez, eu acabei não participando da evolução do projeto na igreja. Eu peguei o iniciozinho. Sim. E depois eu precisei me ausentar por algumas questões pessoais e agora eu estou voltando. Sim. Voltei já tem um tempinho nesse projeto que a gente está cuidando dos pais. E eu botei um projeto sonhador na mesa, eu falei, gente, nós temos que treinar todo mundo, o porteiro, o pessoal da cantina, o pastor, o auxiliar, todo mundo, os professores do departamento infantil da inclusão ou não, porque a criança vai no banheiro, a criança vai na cantina comprar alguma coisa, a criança está entrando na portaria. E já conhecemos casos de pais que na entrada da igreja pediram para ele dar licença que o filho estava perturbando o culto. Então, quer dizer, tem que preparar todo mundo. Não é só... É uma limitação, né? As igrejas não estão preparadas, como o senhor falou. Nenhum departamento em si, geral, você pega uma farmácia, um mercado, qualquer estabelecimento, não tem gente preparada. Eu acho que já melhorou bastante. Já, né? Já melhorou bastante. Eu tive algumas experiências, assim, bastante significativas. Eu vi departamentos de inclusão serem criados na minha frente. De me dar frio na barriga, ficar nervoso. É mesmo? Né? Que massa. Participando de um congresso, o pastor, na hora, disse: debaixo da palavra que ele está falando aqui, nós vamos criar o nosso departamento de inclusão agora. E aí mobiliza a igreja. Aí você tem o pastor mobilizando a igreja, você tem um feedback. Você está perguntando um número. Lá, eu tive em Itaperuna, ministrando na primeira igreja batista de Itaperuna. O pastor top, assim, abraçou completamente o projeto e tal. Que legal. E ele falou que nós temos 90 mães aproximadamente num grupo de WhatsApp na cidade, crentes que não têm igreja, porque as igrejas elas não conseguem encontrar uma igreja que abrace seus filhos. 90 mães com filhos atípicos sem suporte nas igrejas. Nossa. Bom, eu falei, agora você já tem quase que 90 membros aqui automaticamente a partir de hoje, né? Exatamente, porque a partir do momento que a pessoa se sente abraçada, né? E às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um abraço. Quando a sociedade está empurrando, né? Está rejeitando. Eu acho que as igrejas poderiam intensificar mesmo assim, esse trabalho. A gente sabe que não é fácil. Eu acho que já estão, né? Já há uma consciência, já está. Eu acho que isso está crescendo bastante já. Entendi, tá. E o senhor já ouviu, assim, principalmente das famílias que o senhor atende, que Deus não existe? Por que meu filho veio assim? Por que logo eu? O senhor já ouviu isso? E quando o senhor escuta, o que falar? Porque Deus não existe, não, assim, diretamente não ouvi. Mas o questionamento de por que a minha família, por que veio nascer uma criança em casa, isso a gente escuta assim. E o que se fala é que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Aí você tem que vir para a palavra e pela fé. Sim. Porque nem ninguém tem uma explicação de por que aquilo aconteceu. E não dá para dizer, isso aí foi porque você, na sua gravidez, e trazer culpa sobre a pessoa. Né? Pode ter acontecido uma falha de conduta na gravidez? Pode. Pode ter havido um tratamento inadequado? Pode. A mãe pode ter sido usuária de droga na gravidez, como um dos casos lá, nós pegamos uma mãe que tinha overdose de crack. E teve a gravidez e tentou abortar o filho várias vezes, batia na barriga. A criança nasceu completamente transtornada. A gente sabe, teve uma causa assim, mais perceptível. Mas as famílias perguntam e a resposta que a gente tem tentado é: Deus tem um propósito e eu conheço alguns pais que esse propósito já está começando a ficar claro. Eles têm sido instrumentos para dar suporte para outros pais. Sim, A gente recebeu, acho que foi esse sábado, a gente recebeu o pastor Jeremias Pereira aqui na Alvorada, e durante a pregação dele ele falou uma coisa interessante, né, que ele passou por alguns momentos ruins na vida, e ele perguntava a Deus por que eu, e Deus falava por que não você. Então tem algumas famílias que eu acredito que quando a criança vem com qualquer limitação que seja, qualquer deficiência que seja, às vezes as famílias elas podem se perguntar, né, por que eu, e eu imagino o Espírito Santo falando, por que não você? Faz parte de um propósito, faz parte, às vezes, de um ministério,
né? E Deus não faz nada assim, poxa, perdi o controle. Agora, essa compreensão por parte da família não é simples. Não, muito complicada. Discurso é fácil falar. É. Tem um propósito na sua vida, é fácil. Mas, assim, dependendo da estrutura que a vida que aquela família tem, é difícil. Mas quanto mais próxima essa família tiver do Espírito Santo, mais fácil dela entender, né? E Então, já há algumas famílias que já estão começando a sair, porque tem um processo chamado de luto, né? Quando você tem o diagnóstico, porque a criança nasceu, veio as dúvidas. Não falou na idade, não andou na idade apropriada, não está interagindo, aí vem a dúvida. Aí começam as pesquisas. Quando chega o diagnóstico, alguns estudiosos dizem que o sentimento é o do luto. Você perdeu, morreu o filho idealizado, que ele não vai existir mais, e agora você tem uma outra criança. Esse luto ele tem fases. Tem a fase da dor, da negação, tem a fase da contrariedade, tem a fase da aceitação, tem a fase da mobilização e agora começar a fazer alguma coisa. Então, dentro desse período das fases do luto, muitas famílias já têm conseguido encontrar, agora tem que ter um suporte, né? Tem que ter um suporte. Tem que ter alguém que dê suporte para eles. Quanto mais esclarecimento essa família tiver, mais fácil dela entender a verdade, né? É isso. E aquela história, se não há quem pregue, não há quem ouça. Exatamente. Para elas terem esclarecimento, tem que ter alguém dedicado a trabalhar com elas. Isso, é verdade. É verdade. Hoje o senhor falou que já tem várias pessoas com esse trabalho voltado para a família, principalmente, né? Legal. Agora, uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quando a gente fala de inclusão da criança na escola, por exemplo, uma escola que recebe uma criança autista ou uma escola que recebe uma demanda um pouco maior de crianças ou adolescentes com uma certa deficiência, essa escola ela fica atrasada no aprendizado ou não? Depende. Depende? Depende do quanto empenho a escola dedicar para aquela situação. A questão nas escolas, ela passa por vários aspectos. Um dos aspectos é o despreparo dos professores. Professor despreparado, primeiro para lidar e segundo para ensinar. Se você tem uma criança autista dentro de uma sala e a velocidade, o formato de aprendizado, do processo de ensino-aprendizado dele é diferente, você tem que ter um mediador. Por lei, teoricamente, tem que ter um mediador para cada criança. Sim. E há lugares que você tem um mediador para um conjunto de escolas para ir rodando e não sei o que, então não tem mediador. Sim. Então aquela criança tem que ter um processo de ensino-aprendizado diferente da classe, dentro da classe. Ou seja, como se o professor tivesse preparado dois tipos de aula. Uma para as crianças típicas e outra para a atípica. O que a gente faz lá no Departamento de Inclusão, que todo dia de culto tem 2 lições. Tem uma lição para as típicas e uma para a atípica. O objetivo é alcançar o mesmo âmago da lição. Sim. O objetivo é dizer que Deus deu força a Davi para vencer o Golias. Então tem que todas as crianças saírem dali entendendo quem é Jesus, quem é Golias, quem é Davi e como é que ele venceu, entende? Entendi. Só que para umas você vai dizer de um jeito e para outras de outro. Então a evolução desse aprendizado vai demandar da habilidade dos professores de prepararem material, a habilidade de lidar com as crianças, manejar com as crianças. Então, tem uma série de fatores aí para poder ser mais eficaz ou não. Entendi. Não dá, então, para dizer ao certo, né? Não Se dá. uma escola vai ser mais adiantada. Não, depende muito do preparo. Quando você chama escola mais avançada, você diz o resultado da escola como um todo? Como um todo. Aí depende muito da direção do que a escola quer. Eu acho que não chega a afetar a escola. Sim. Você pode ter aquela criança não avançando por falta do acompanhamento adequado. Entendi. Faz sentido. E se tivesse que escolher, eu sei que tudo dá vontade de é muito relativo as coisas que eu pergunto, principalmente essa, mas se o senhor tivesse que escolher professor ou família, quem sofre mais quando tem que lidar com as demandas de um deficiente? Família. Família. Nem pensou esse. Eu achando que eu ia ficar horas aqui batendo boca com o pastor Sérgio. Eu ia dizer, claro que é a família, mas eu prefiro falar só família. Não ser tão enfático. Muito bom, família, né? Eu fiz um cronograma uma vez de tempo da hora que a criança acorda até a hora que a criança dorme. Pensa comigo. A criança acordou. Ela tem que fazer o de jejum, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, tem que se preparar, tem que ir para a escola. Quanto tempo demora isso? Aí ela vai para a escola. Aí na escola tem a entrada, tem a merenda, tem não sei o quê. Quanto tempo o professor fica com a criança? Depois a criança sai da escola. Aí o pai tem que ensinar o dever, tem que fazer mais o que ser, tem que levar na terapia, tem que levar no professor, tem que voltar, tem que agora preparar para dormir, para janta. Né? Quem gasta mais tempo em contato com aquela dificuldade? É
É a família. Retira essa pergunta, a família ganhou, que eu não vou nem bater boca sobre isso. Eu já cansei ouvindo. Deus abençoe as famílias. Isso. Tem que administrar esse leve e trás, né? Estamos trazendo mais uma para o rol de cuidar das famílias. Pois é, olha só. Muito bom, pastor, muito bom. Agora, assim, o senhor já tem algumas... Eu sempre pergunto isso para os convidados que vêm aqui no Alvocast. Dentro do seu trabalho, teve algum caso específico que te marcou? E por quê? Esse caso específico? São tantos, o primeiro caso que me marcou foi a morte do Renatinho. Que o senhor falou no início da gravação, eu verdade. tentava fazer com que os jovens aceitassem ele, Marta fazia a mesma coisa, o Adriel era bem pequeno nessa época, mas assim, isso marcou muito a gente. Depois dele nós tivemos um outro jovem, o nome não precisa vir à tona, uma questão apenas de respeito, mas esse jovem, ele tinha um transtorno, era chamado de fobia social. Ele dizia que era fobia social. Sim. Tomava uma lista de remédios controlados e ele se exaltava e toda vez que a gente sentava e conversava com ele, ele acatava. A gente conseguiu achar um caminho para acatar. E esse jovem deu muito trabalho. Muito trabalho. Isso foi um tempo muito prolongado, então esse resultado com ele me marcou muito. Sim. Eu não sabia que futuramente eu ia acabar encontrando esse caminho da inclusão. Mas esse caso me marcou muito. E um outro caso que recentemente assim, me marcou bastante é ver uma criança com paralisia cerebral ser batizada. Né? Uau, que máximo! É mesmo? Ver a professora treinando ele é um negócio assim, eu chorei. Não, é emocionante não mesmo. Aguentei. Que lindo. Eu acho que é um trabalho, assim, onde o ingrediente principal é o amor, né? Porque se não amor. tiver o amor, não sai de casa, não faz. E aonde, em que momento da sua caminhada, o senhor percebeu que esse trabalho com as famílias de inclusão seria um propósito, seria um ministério? Desde o início ou não? Não, eu acho que foi preciso eu passar uma capotada na minha trajetória, capotar o status, vamos dizer assim, de vida que eu tinha, ser mudado drasticamente, bruscamente. Foi aí que eu fui buscar alternativas inicialmente para sobreviver como trabalho. Sim. E aí, quando eu entrei nesse meio, aí o Espírito Santo me cooptou de uma maneira muito, muito intensa. E eu falei, não, isso aqui não é trabalho, isso aqui é paixão. Sim. Se conciliar trabalho com paixão, aí Deus está dirigindo. Nós estamos exatamente nesse caminho agora. Estou formatando exatamente um projeto profissional para a família. Legal. Legal. Mas é uma coisa que é muito, muito trabalhosa. Sim, leva tempo. Que demanda muito mais de uma direção de Deus do que qualquer outra coisa. Né? É verdade. E o senhor, em algum momento, pensou em desistir? Nunca. Nunca? Em outras áreas? Desistir de quê? Nunca em nenhuma outra área, pelo cansaço, pelo desgaste, pelo trabalho que dá? Não, desistir muitas vezes de muitas coisas. Tem hora que o cansaço bate, você não vê saída, você para e depois você tem que pedir perdão a Deus. Porque Sim. você desistir foi o cúmulo da sua fraqueza. É. Mas é impressionante como Deus vem logo depois com gotas de solução e fala assim, não sabe que eu estou aqui? Esqueceu de mim, né? Verdade. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, às vezes, quando a gente está fraco, a gente tem até que buscar se alegrar um pouquinho, porque sabe que o poder de Deus está sendo manifestado. É difícil? É difícil. É lindo falar isso, mas é difícil na prática. Mas é um exercício, sabia? É um exercício. Nós temos no nosso mindset duas características. Ou ele é fixo, você pensa sempre no meio copo vazio, ou ele é progressista. Exatamente. Você pensa no meio copo cheio. Então, à medida que você vai fazer nesse exercício, você vai ficando treinado a ver o que há de bom na catástrofe. Sim. É um treinamento. Sim. Você vai criando aí uma neuroplasticidade e você vai criando entre aspas, um hábito de você não se permitir olhar o pior da catástrofe. É tipo assim, o que tem de bom nisso aqui? Ou então você vai dizer assim, meu Deus, isso aqui vai acabar comigo? Depende por onde você quer começar a análise. Isso é um treinamento. É um treinamento. Eu venho me treinando há muitos anos dessa maneira. É uma característica talvez pessoal que eu já carregava dentro de mim, pelo meu temperamento e tal. Mas apesar de todas, por exemplo, no período que eu tive câncer, Marta e Adriel foram fundamentais no apoio para mim. Sim. Mas eu ficava pensando o que viria de bom daquilo. Sim.
careca fazendo quimioterapia. Aham. O que pode vir de bom disso aqui? É uma maneira de você enxergar. Aí é uma coisa que cada um tem que buscar e pedir ajuda a Deus para ver, porque não... Sim, é. Aquilo, tem uma frase que fala: o que a gente foca, cresce. Cresce. Então, quando a gente foca na versão positiva da situação, porque toda Vai situação crescer. tem o seu lado bom, né? Então, Dracma perdida, né? exatamente, exatamente. Isso é metanoia, né? A mudança de mente que a gente tem que fazer todos os dias, porque o mundo ele é muito cruel e se deixar ele consome a parte boa da nossa mente, a gente só olha derrota, só olha desgraça. Se a mulher da dracma perdida, ela focasse o prejuízo que ela ia ter Na por causa perda. da perda da dracma, Sim, ela não teria varrido a casa, não teria acendido a luz, varrido a casa e achado. sim, Talvez ela nunca tivesse a festa que ela teve depois, é verdade. entende? Então, O que a mente faz, né? É. Legal. E se o senhor pudesse dar um conselho para as famílias, pessoas que estão passando por esse processo, assim, de ou se recebendo o diagnóstico de um autismo, ou se deparando com uma criança com uma determinada deficiência, o que o senhor diria para essa família, assim, agora como pastor mesmo? Se eu quiser olhar para cá, fica à vontade. pra onde é que eu olho? Então temos 15 câmeras nesse estúdio, muito chique, até um drone desse daqui, se a gente quiser. Pode olhar para cá se o senhor quiser. Eu diria para você que tem a dúvida ou já tem um diagnóstico na sua família, a primeira coisa é que você tenha fé. E acredite que nada acontece sem que Deus permita e sem que ele aconteça. E uma das coisas que a gente orienta você, foca nas potencialidades do seu filho ou do membro da sua família. Não foca na deficiência. A deficiência você vai olhar para você saber o que você vai fazer para ajudá-lo a vencer a deficiência. Mas descubra no meio disto quais são os potenciais que essa pessoa que está na sua família tem. E investe nesse potencial, porque é aí que você talvez vá se surpreender e se tornar um instrumento para poder abençoar outras famílias. Vem para o time de ajudar as famílias, porque nós temos bastante trabalho para fazer. Contamos com você. Amém. Poderia parar aqui? Poderia. Quero? Não quero. Tem umas coisas para perguntar para o pastor. Ai, Se meu deixar, a Deus. gente fica aqui 3 horas. Vou falar só mais umas coisinhas. Que lindo é isso. Que o Senhor tenha tocado no seu coração com essa mensagem tão abençoada. E a gente tem que estar disposto a ajudar mesmo, sabe? A agregar, a incluir. Porque em algum momento da nossa vida pode ser a gente que precise dessa inclusão. Não por uma questão de deficiência, mas às vezes por um pecado, né? Somos falhos, somos pecadores, a gente erra, a gente cai. Então a gente dá amor que a gente recebe amor. Isso é muito bom. Quais são as Eu sei que também é muito peculiar fazer essa pergunta, mas existe alguma deficiência que na visão pessoal do Senhor dá mais desgaste emocional para as famílias? Ah, Kelly, o autismo eu acho que desgasta mais. Ah, Kelly, eu acho que a deficiência física, o senhor acredita... Aí é opinião pessoal mesmo, sem ser técnica, sem ser profissional, nada. É difícil de dizer, porque cada pessoa encara a dificuldade de uma maneira. Faz Entende? sentido. Então, por exemplo, uma criança não oralizada, ela pode ser o motivo de transtorno daquela família. Uma outra família pode lidar com ela, com libras, com mímica e Sim, levar bem. é verdade. Entende? É. Então, eu acho que depende muito de como essa família chegou até o momento de encontrar uma deficiência ou um transtorno. Tem Sim. diferença, né? Síndrome, deficiência ou transtorno são coisas diferentes. Até ela chegar nesse quadro, depende muito de como essa família é. Por exemplo, eu falei do mindset fixo e progressivo, né? Então, se a família já tem uma coisa dentro dela, o pai, a mãe, já mais negativa, isso vai ser difícil. Se, por exemplo, no arranjo dessa família, a mãe tiver que assumir sozinha a responsabilidade daquilo e o pai se ausentar, essa mãe vai ter muita dor. E no mesmo quadro, de mesma intensidade, de mesma situação, se os pais abraçarem juntos, essa dor vai ser diluída e até superada. Então, depende muito do arranjo que essa própria família tem, de como ela chegou Total. até ali. Sim. Os casos são muito variados. Né? Muito variados. Você pega a criança com o mesmo grau de autismo, por exemplo, a gente está falando do autismo, que o autismo está muito em voga, você pega a criança com o mesmo grau de autismo com sintomas diferentes. Bem diferentes. Entende? Então não dá Porque nem... o grau é diferente, né? O Também. grau, às vezes, porque o grau do autismo, 1, 2 e 3, é pelo nível de suporte. Ah, tá. Nível 1 de necessidade de suporte. Esse suporte é de apoio e de terapia, Ah, terapêutico. sim.
Nível 2 de suporte demanda mais suporte pessoal, mais suporte terapêutico. E assim vai. E o nível 3 é maior. Então, dependendo do grau, às vezes você encontra com o mesmo grau, só que com características diferentes. Entendi. E aí a família, se tem um arranjo diferente na família, ele encara diferente. Agora, eu acho que todas elas sofrem muito. Não tem como dizer qual é mais, porque depende da Eu acho que família, sofre- né? depende, É sim. verdade, faz sentido. E que projeto Deus tem colocado no seu coração que o senhor ainda não executou, mas tem vontade de executar? Eu acho que eu não posso falar. Segredo de Estado, não pode. A empresária dele está aqui, já olhou falando, não conte, é segredo. A minha empresária que está aqui, ela incentiva todos. Né? Isso é bom, isso que é bom. Quando eu me inscrevi na pós, eu me inscrevi em agosto. Quando foi em final de agosto, eu recebi o convite para fazer a prova para o mestrado. Ah, tá. E aí ela falou assim, faz. Eu falei, mas pô, eu comecei após. O mestrado começava no início do ano. Eu falei, não, faz a prova. Se passar, passou. Depois você vê o que vai fazer. Aí passou. De agosto até dezembro eu estava fazendo após. E aí entrou o mestrado. Aí ela falou assim, eu acho que você não pode sair da pós. Casar com uma mulher doida é diferente, né? Arrasou. É isso aí. Muito Conclusão, bom. eu acabei fazendo a pós e o mestrado dentro do mesmo período e trabalhando e cuidando das coisas. Então, acho que essa capacidade vai muito do incentivo que você tem. Vai. Eu realmente tenho alguns projetos para o futuro. Meu projeto profissional ele continua. Continuo sendo engenheiro, continuo Sim. trabalhando, continuo prestando meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Mas nesse trabalho, igreja, escola, que é uma coisa que eu faço offline, tem projetos que eu quero realmente avançar no cuidado parental. Que legal. Quero terminar meu livro, está pronto praticamente para lançar. Que máximo. Já Quando quero lançar, por favor, volte aqui. Já tem a foto da capa, Que cara. legal. Tava faltando. Pelo amor de Deus, guarda o meu no autógrafo. Agora eu Pastor tô no período de procurar aí uma revisora, né, de Legal. português, uma parte de edição, para poder lançar, mas eu quero mudar esse livro para justamente o cuidado parental da inclusão, que ele não é voltado para a inclusão, ele é voltado para a família como um todo, Que legal. típica ou atípica. Sim. Mas ter um tempo mais objetivo, mais direto com as famílias. Eu comecei a fazer um processo de coaching para a família típica, né? Cheguei a Nossa, fazer isso um é pro genial. bônus. É muito difícil. É muito difícil, imagino. E se o senhor voltasse atrás, o que o senhor faria de diferente? Me converteria mais cedo. É mesmo? Eu não teria perdido tanto tempo. Maravilhosa a resposta, é isso, é isso. Muito bom. Pastor Sérgio, muito obrigada. Nada, muito eu que agradeço, obrigada. poxa. Eu vou agradecer ainda algumas vezes. Estamos quase no finzinho desse episódio. Mas antes a gente vai fazer o quê? 7x7. 7x7, Pastor Sérgio. Surpresa para o senhor. É isso, gente? Que Ai, meu são Deus. 7 palavras que eu entrego para o senhor. O senhor me devolve com uma classificação descrevendo em uma palavra. Então, eu vou perguntar o que é Deus e o senhor define em uma palavra. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Por que 7x7, né? Porque eu vou deixar livre, leve e solto? Não pode. Tem 7 segundos para começar a responder. E 7 é o número da perfeição. É o número da perfeição, por isso que é o 7x7, o quadro tão querido e esperado aqui do Alvocast. O Rod tá com cronômetro, né? Então, mas é pastor, pode deixar tempo livre, porque tem mais unção. Não vamos deixar, é pastor. Vamos lá, defina Deus em uma palavra. Tudo. O seu trabalho. Empolgante. Sua família. Meu suporte. O câncer que o senhor superou e se curou para a glória de Deus. Experiência. Um lugar. Casa de Deus. Um sonho. Levar a palavra para o maior número de pessoas que eu puder. Boa. E esse não tem tempo, esse é livre. Um versículo da Bíblia que mais toca o seu coração. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que máximo. 12:2. Podemos botar na tela, que eu passei o programa inteiro sem pedir nada na tela, então vamos botar na tela. Não tivemos nenhum versículo repetido até hoje, né? Nenhum convidado trouxe um repetido. Eu fiz uma série no Facebook só com cada palavra desse versículo. É mesmo? Que máximo. Não vos conformeis. Porque renovar a mente, que desafio, né? Meu trabalho está em cima disso. Né? Exatamente, que desafio. Mais uma vez, muito obrigada, tá, Pastor Sérgio, Amém, por ter prazer. encontrado um horáriozinho na sua agenda. Foi um prazer receber o senhor. Volte sempre, as portas do Alvocast estão sempre abertas.
Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, que essa conversa, esse bate-papo tenha edificado a sua vida, que Deus possa tocar o seu coração. Você que é uma família que tem algum deficiente ou está recebendo um diagnóstico agora, através dessa conversa que nós tivemos aqui, deu para perceber que Deus é contigo, que você não está sozinho e que você possa se sentir abraçado e agregado, primeiramente por Deus e depois pela sociedade, ao desejo do AlvoCast para você. Não esquece de seguir a gente aqui, tá aparecendo na tela as nossas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, deixa aqui o seu like, é muito importante que você participe dessa maneira. Dessa forma o AlvoCast vai crescer cada vez mais e a gente vai conseguir assim cumprir com o nosso objetivo, que é espalhar o amor de Deus. Que Deus te abençoe, mais uma vez obrigada pela sua companhia. Aruba, mais uma vez muito obrigada. A gente fica por aqui, até a próxima, se Deus quiser.